chegamos ao final, né, do nosso trimestre foi muito abençoado, né? Nós aprendemos bastante coisa e assuntos bastante atuais, né? E é, é- é- é quase que assim falar, infelizmente, né? Chegamos ao final, porque a gente vem aprendendo muita coisa nesse tema, né? Desses assuntos dos últimos dias que tem confrontado, né? Tentado coagir a igreja e agora a igreja aqui vem sendo instruída sobre esses assuntos tão polêmicos e atuais, né? E fortalecendo esses pontos na igreja. Chegamos então ao final, né, do nosso trimestre. Foram 3 meses de grande aprendizado, de grande ensino, e nós estamos bastante agradecidos, né? Nossa revista A Igreja de Cristo e o Império do Mal, né, Pastor Douglas Batista, e aprendemos bastante, né? E eu espero que os irmãos também tenham aprendido bastante. Eu falo sempre que, no mínimo, a gente fica mais atento, né, com relação a esses temas, né? Vamos orar para iniciar, e aí então a gente já dá início, né, a essa última lição. Ela é praticamente um fechamento mesmo, né, dando um ponto. Ela é um resumo, né, com relação ao Sermão do Monte, o Reino de Deus, e é bastante interessante para nós. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por essa oportunidade, por estarmos aqui em Tua presença. Pedimos a Tua misericórdia, a Tua graça sobre nós, para trazer essa aula aos irmãos, aqueles que estão assistindo, ouvindo, que possam aprender e guardar o seu coração. Que o Senhor possa achar guarida nos corações, através da mensagem da Tua palavra. Pai amado, seja conosco, nós te louvamos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. A lição 13, meus irmãos, o tema dela, estou aqui com o celular na mão, porque eu tenho a revista aqui, né, para mim fica mais prático hoje. A nossa lição, ela é a lição 13, né? O mundo de Deus no mundo dos homens. Então veja que frase interessante, né? O mundo de Deus, ou seja, o reino de Deus inserido nesse mundo dos homens, no mundo que nós estamos vivendo hoje. E aí vamos ver aqui sobre o comportamento do cristão, né? Como o cristão se porta diante desse mundo. O nosso texto áureo é Mateus 1:23. Diz assim: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Já vimos em outras lições, né, que o desejo de Deus é estar junto com o ser humano, com a sua criação, né, tanto que depois ele leva para si, né, aqueles pelos quais ele comprou com o sangue de Jesus. Então, o desejo de Deus é estar conosco. E nós vamos vendo aqui, então, essa questão desse tema, né, o mundo de Deus no mundo dos homens, né? Jesus ele veio aqui para implantar o reino de Cristo aqui na terra. A verdade prática, na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Então Jesus vem, implanta o seu reino, né? E agora a igreja, que é a expressão física do reino de Deus, né? A igreja deve refletir os valores desse reino no mundo. Nossa leitura bíblica em classe, ela está no livro de Mateus, capítulo 1. Se os irmãos puderem pegarem a sua Bíblia ou a sua revista, para que possamos acompanhar a leitura dessa lição, desse texto bíblico. Mateus 1, no versículo 21 ao versículo 23, e depois em Gálatas, capítulo 4, versículo 3 ao versículo 7. Mateus 1 diz o seguinte, e 21. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Falando aqui então do nascimento de Jesus, que foi profetizado por Isaías. Vamos ver aqui o texto bíblico depois. E Jesus vem e nasce, né, para salvar as pessoas dos seus pecados. Gálatas agora, capítulo 4, versículo 3 até o 7, diz assim: Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão. Então, veja, né? Antes de conhecer a Jesus, né, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob
a lei, né, percebam aqui a palavra plenitude dos tempos, né? Então o tempo se completou, né? O tempo perfeito, o tempo exato, né? É aqui quando Jesus ele vem ao mundo para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receber a adoção de filhos. Então vejam uma bênção aqui da parte daqueles que aceitam a Jesus, né? Eles recebem a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então veja que bênção maravilhosa, né? Somos filhos e agora também herdeiros de Deus em Cristo. Então as bênçãos são muitas por estar em Jesus, né? E a nossa lição de hoje ela vai contrastar um pouco essa questão das bênçãos de estar em Cristo, inseridos no reino de Deus, e daqueles que não estão, né? Então os irmãos já vejam aqui nessa leitura bíblica já um início desse ponto, né? Agora, entrando na nossa lição, na nossa introdução, nós vamos ver aqui o seguinte: as Escrituras revelam que haverá um futuro reino literal. Porém, na presente dispensação da graça, esse reino é espiritual. O reino de Deus está entre vós. Lucas 17, e versículo 21. Então, meus irmãos, o reino de Deus, vamos falar sobre isso hoje, né? Como o título da lição falou aqui, né? O mundo de Deus no mundo dos homens, né? O reino de Deus inserido no mundo dos homens. Então, o Israel esperava Jesus sendo um rei militar, um rei político, né? Que viesse a tirar Roma do governo e que ele assumisse a visão, o reino político do mundo naquele momento. Mas Jesus, ele vem e fala assim que o reino de Deus já está entre vós. E ele não tirou o governo romano do poder. Por quê? Não é o tempo ainda. O reino de Deus agora, né, que nós estamos vivendo também, ele não é um reino literal. Né? Há de se ter um reino literal lá no milênio, em que Jesus assumirá o governo mundial. Né? Mas agora, o que nós temos é o reino de Deus em nós. Né? E ele não é literal, mas ele é espiritual. Vamos falar mais sobre isso daqui para frente. Então, nesse reino de Deus que está em nós, né, nessa lição que encerra o atual trimestre, estudaremos a respeito da implantação do reino de Deus no mundo, do contraste entre quem vive sob a égide desse reino e os que vivem de acordo com os valores do mundo. Assim, o propósito é lembrar como Deus age para habitar conosco e reforçar que, embora vivamos grandes desafios, o reino de Deus permanece agindo no mundo por meio da igreja. Então, o reino de Deus está ativo. Né? Há quem olhe e fala assim, puxa vida, está tão difícil a situação no mundo, e aí Deus deixou-nos, né? Não, negativo. Né? Tudo faz parte do plano de Deus. E Mateus 5,16, que tem aqui na lição, ele fala o seguinte: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifique o Pai de vocês que está nos céus. Capítulo 5, 6 e 7, Jesus declara ali o Sermão do Monte, que é a ética, a moral, que tem ali as lições, as normas, o código, para se viver nesse reino que Jesus vem implantar. Né? E aqui, capítulo 5, versículo 16, ele fala com relação a isso. Né? Que aquele que está nesse reino precisa que a luz brilhe através de nós para os outros, né? Para que glorifiquem o Pai que está nos céus. Então, aquele que está inserido nesse reino, ele deve manifestar essas obras, né, para que vejam, né, que Cristo está em nós, vejam o reino de Deus em nós. Meus irmãos, no primeiro tópico, o reino de Deus no mundo, você que tem a sua lição pode acompanhar, o reino de Deus no mundo. Primeiro subtópico, a encarnação de Cristo. Então vamos pegar agora o reino e partir do início, né, a encarnação de Cristo. Então nós vemos aqui na lição, né, Mateus assevera que a profecia messiânica se cumpriu no nascimento de Jesus. E Mateus, né, eu falei que Mateus 5, 6 e 7, né, fala aqui do Sermão da Montanha, né, do texto que fala das normas, do código com relação desse reino. E o livro de Mateus, ele é o livro do rei, né? Foi escrito para mostrar Jesus
como rei, né? E vamos ver isso. E aí, por isso que ele traz as normas do reino, né? O livro de Mateus, ele traz esse contexto. Mateus 1, e 21 e 22, ele fala assim, ele dará à luz um filho, e ela dará à luz um filho, e você porá o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. O 22, ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Né? Que profeta é esse? Né? É Isaías. Isaías capítulo 7 e o versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele chamará Emanuel. Então, os irmãos percebam que Isaías, há muitos anos antes, né, profetizou, e depois ali em Mateus aconteceu essa profecia, e Mateus ele cita, né, essa passagem. Então, a Bíblia confirmando a própria Bíblia. Seguindo aqui, esse evento se deu pela concepção de Nosso Senhor pelo Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria, em que os evangelhos ratificam que ele é filho do Altíssimo. Né? Esse texto ele é bastante interessante. Eu vou ler aqui para os irmãos, Lucas capítulo 1, o versículo 31 ao versículo 33. Diz o seguinte, você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. 32. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo, né? Porque ele é o Filho de Deus que se encarnou, né? Para habitar entre nós e para cumprir também a justiça divina. Porque somente Jesus poderia cumprir a justiça divina, somente ele poderia morrer na cruz. Né? Nós não teríamos condições de morrer na cruz, nem para pagar pelos nossos próprios pecados. Né? Então, somente Jesus, o próprio Deus, encarnou-se, né? E ele é chamado de Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Versículo 33, ele reinará para sempre. Então, percebam, né? Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, o trono de Jesus, né? Ele não terá fim, e ele reina para todos sempre. E, como eu falei já, ele vai reinar fisicamente aqui na terra, né? Lá no milênio. E então o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. Então, assim, no tempo determinado, Cristo se fez homem, de modo que ele participou da nossa natureza para expiar os nossos pecados. Né? Então, essa é uma dos pilares, né, do Evangelho, a encarnação de Jesus, né, o Deus encarnado. Né? E nós vimos aqui nas lições passadas, que essas novas teorias, filosofias, tentam dizer que isso é um mito, né? Jesus não nasceu. Mas a Bíblia diz, nós cremos, afirmamos que Jesus veio, né? Ele encarnou ali e habitou conosco, né? E pagou o preço por nós. O segundo tópico, meus irmãos, o segundo subtópico, a mensagem do reino. Então, Jesus vem, nasce e implanta este reino. Né? Ele implanta o reino aqui na terra. E agora vamos ver aqui um pouquinho sobre a mensagem desse reino, porque ela é de suma importância. Os irmãos vão percebendo aqui que nesse mundo que nós estamos hoje, complexo, muitas filosofias, ideologias, a internet, as redes sociais potencializando essa comunicação, né? E nós vamos vendo aqui que o reino de Deus está entre nós, como Jesus já afirmou. Né? Então, nós vimos já como que Jesus veio e aí trouxe a mensagem, e agora que vamos ver qual é essa mensagem. Né? Qual é a mensagem? Na lição, se você tem, pode acompanhar. Após a tentação no deserto, nosso Senhor deu início ao seu ministério. Desde então, começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aqui fica claro que a mensagem do reino de Deus contém um apelo ao arrependimento. Então, a mensagem do Senhor no seu reino é arrependimento. É arrependimento, é arrepender-se, né? Arrependei-vos. Em que o termo grego para arrependimento é metanoia, que significa mudança de mente. Mudança de mente. Abrange o abandono do pecado e voltar-se para Deus.
Então é arrepender-se, né? Abandonar aquele caminho que vinha seguindo e voltar-se para Deus, né? Não é somente um remorso, não é somente um sentimento, mas é abandono do caminho mesmo, né? Está seguindo um caminho. E aí a pessoa, ela conhece a Jesus, ela está uma mudança de mente, uma metanoia, e aí ela abandona aquele caminho e vira-se para Deus, volta para Deus. Então, isso é o arrependimento. E a mensagem é exatamente essa, né? De arrependimento. É de arrependimento. Mateus 13:2 fala, diz o seguinte: arrependa-se porque está próximo o reino dos céus. Para entrar nesse reino dos céus é necessário arrepender-se, né? Jesus, conversando com Nicodemos, ele falou que para entrar no reino dos céus, para ver o reino dos céus, é necessário nascer de novo. E para nascer de novo, deve-se arrepender. Então, o arrependimento está na essência ali, né, desse início para entrar nesse reino, no reino de Cristo. Existem pessoas que dizem assim: não me arrependo de nada do que eu fiz, não tenho arrependimento, não tenho remorso, né? Mas dizem isso porque não entenderam a mensagem do Evangelho, né? Que para ser salvo é necessário arrepender-se. Não tiveram um encontro com Jesus ainda, porque aí, quando se encontrarem, vão entender que é necessário o arrependimento. Lucas 24, versículo 46 e 47, diz assim: e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha que sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento. Para quê? Para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Então, no nome de Jesus deve ser pregado o arrependimento. Para quê? Para a remissão de pecados. Se não há arrependimento, não há remissão de pecados. Então, meus irmãos, vejam aí a importância do arrependimento. Atos 3:19 diz o seguinte: portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Então percebam, meus irmãos, a mensagem que vem sendo trazida, que a Bíblia nos traz com relação ao perdão dos pecados, é o arrependimento, né? E João Batista já veio trazendo essa mensagem, Jesus trouxe essa mensagem, e os apóstolos depois também vão trazendo essa mensagem. O arrependimento, ele é essencial, ele é primordial, e essa é a mensagem do reino. As pessoas hoje querem viver as suas próprias vidas, querem viver da maneira que eles querem, da maneira que eles acham que deve ser, né? E aí não há arrependimento. Se não há arrependimento, não há remissão de pecados. Se não há remissão de pecados, não há a salvação. 2 Coríntios 7:10, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Olha o que Paulo fala. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz pesar, mas tristeza do mundo produz a morte. Né? Então, percebam, meus irmãos, que o arrependimento sendo repetido aqui, né? E a importância, né, do arrependimento, da mensagem, né? E a mensagem é essa: arrependimento. E nós somos crentes, salvos, e precisamos todos os dias nos arrepender dos nossos pecados. Né? A gente erra, devemos nos arrepender e voltar ao Senhor. Voltar ao Senhor todos os dias. Então, vimos aqui já o primeiro subtópico que Jesus, né, ele trouxe a mensagem, ele é a pessoa, né, que vem implantar o reino, né, Deus encarnado. A mensagem do reino, em um grandíssimo resumo, é arrependimento, arrepender-se, né, é o arrependimento. E o terceiro subtópico é os valores do reino. Os valores do reino. Meus irmãos, e esses valores do reino, para quem nasceu de novo, para quem se encontrou com Jesus, se arrependeu, teve sua vida transformada, nasceu de novo, estar realizando essas obras que são os valores para o reino, não é algo impossível. Mas para quem não nasceu de novo, passa a ser algo extremamente difícil. Né? E aqueles que fazem somente as obras sem olhar a essência, acabam sendo moralistas, né? Só fazem as obras. Mas aqui a gente faz a obra porque somos cheios de Deus, né? Não fazemos as obras para ser cheios. E vejam, vamos ler aqui alguns textos, para os irmãos verem, relembrarem, na verdade, porque tivemos uma lição.
né, uma revista falando somente do Sermão da Montanha, e passamos por esses pontos aqui, cada ponto foi uma lição, né, e agora nós estamos passando, somente comentando o texto rapidamente. Então, na lição aqui, no Sermão do Monte, Cristo revela a ética e a moral do reino, onde destaca-se, né, o necessário controle da ira, que está em Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22, vamos ver o texto. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Então aqui Jesus faz uma comparação, né, com a lei, e agora ele vai interpretar essa lei e trazer a sua essência. Né? Ele diz assim, ó, não mate, e ainda, quem matar está sujeito a julgamento. Versículo 22. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Então não é matar, é só irar. Né? E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então os irmãos percebam, né, que Jesus ele traz algo muito mais preventivo e algo muito mais forte, né? Ele já traz a mensagem antes de acontecer um assassinato, né? Então aqui ele fala, nem pode irar-se. Um próximo ponto, fuga da imoralidade sexual. Mateus 5, versículo 27 e versículo 28. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. O 28, eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então percebam que Jesus, ele mais uma vez, é algo preventivo, né, é algo que ele pega mais na essência ali, antes de acontecer o ato. Então, o Sermão da Montanha traz um pouco mais de profundidade, né, aos mandamentos. Na antiga aliança, Deus deu ali os mandamentos, né, e aí os eruditos, os fariseus, eles aumentaram em quantidade os mandamentos, né? Existiam muitos preceitos, e Jesus agora aqui, ele vem trazendo a essência, né? Ele traz menos mandamentos, só que mais profundos, né? Com mais profundidade, e a gente passa a entender melhor o que Deus quer. Um outro ponto importante desse tópico, os valores do reino, é que o casamento ele é indissolúvel. Mateus capítulo 5, versículo 31, diz assim, também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Versículo 32, eu porém lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então percebam, né, que não tem abertura, né? Ele coloca aqui uma abertura com relação ao adultério apenas, mas não é somente, não quero mais, vou dar uma carta de divórcio. Não é assim, né? Jesus normatizou aqui com mais profundidade. Um outro ponto também que nós temos na nossa lição, que tem relação aos valores desse reino, honestidade ao falar. Mateus 5, 33, 34 e 35. Veja o 5 e 33. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos. Não façam juramento falso, mas cumpra rigorosamente com o Senhor o que você jurou. Veja, o que era antes, para não jurar falsamente e cumprir o que jurou. Agora, veja, versículo 34 e 35. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser a estrada dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Versículo 36 agora. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. 37. Que a palavra de vocês seja sim, sim, e não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, não é porque as pessoas, para tentar afirmar aquilo que está falando, falam assim, eu juro por Deus, eu juro pelos céus, eu juro. Ele fala, você não pode jurar por isso, porque não tem como você cumprir depois, né? O que você vai fazer? Mas ele fala assim, que a sua palavra tem que ser sim. Você falou sim, tem que afirmar, tem que ser sim. Você falou não, tem que ser não. Então, as palavras com honestidade. Com honestidade. Outro ponto que faz parte dos valores do reino de Deus, não revidar as ofensas. Mateus 5, 38, 39 e 40. O 38. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. 39. Eu, porém, lhes digo,
Não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você, tirar a túnica, deixe também que leve a capa. Então Jesus aqui está ensinando, né, sobre esse assunto, para a gente não revidar, né, não revidar. Né? Jesus fala para a gente orar para os nossos inimigos, então é algo assim que é difícil, mas é algo que o Espírito Santo nos capacita a fazer. Né? Então, são valores do reino de Deus. E por que nós estamos falando de tudo isso? Porque você compara esses valores do reino de Deus com os valores que o mundo traz hoje. Né? Nós vimos nas lições passadas que a moral ela vem sendo mudada. Né? Para alguns, cometer adultério é normal, mas nós vemos aqui que não. Né? A pessoa fazendo divórcio, e hoje faz até festa de divórcio, é normal, para alguns é bonito, mas nós vemos aqui na Bíblia que não. Então, os valores do reino de Deus é diferente dos valores do mundo. Né? É para isso que essa lição está mostrando, a gente contrastar o que nós vimos até hoje aqui na nossa lição, e estamos vendo agora esse ponto aqui, desse contraste da nossa lição. Um outro ponto é com relação a esmola, oração e jejum devem partir de um coração sincero. Não é somente um ato exterior. Não é? Nesse contexto que nós estamos falando aqui, os fariseus, os escribas, eles iam fazer as suas esmolas, orações e jejuns, né, para aparecer, para mostrar que estavam ali. Né? Mas nós vemos que na palavra de Deus, Jesus ele pede aqui profundidade. Né? O que nós observamos é que Jesus, ele não olha somente o exterior, mas ele aponta aqui para a intenção do coração. Então, Mateus, capítulo 6, versículo 16, quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros o que estão jejuando. Em verdade, eu lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. 17. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Então, os irmãos vejam aqui que Jesus, ele olha a essência da obra, né? E não o ato em si. Né? Não que não devemos fazer, né? O ato tem que ser com uma essência. Né? Agora, fazer somente para aparecer, né? Aí não tem sentido nenhum. Um outro ponto que nossa lição traz aqui sobre os valores do reino, não julgar aos outros, Mateus capítulo 7, versículo 1, não julguem para não vocês serem julgados, versículo 3 e 4, porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara a trave que está no seu próprio olho. Né? Então, aqui Jesus ensina, né? Pessoas olham ali o cisquinho, né, um gravetinho no olho do irmão e não vê uma trave, né, uma peça maior ali no seu próprio olho. Ou como você dirá ao seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio. Então Jesus, ele traz ensinamentos mais profundos. E aí, ele faz ainda, depois ele, como eu falei, o Sermão do Monte, ele é o capítulo 5, 6 e 7. Né, o capítulo 7 agora, chegando nos finalmente, ele traz ali o ensino, né, traz os valores do reino, e no final ele coloca assim, ó, tem dois caminhos, tem duas portas, né? Vocês obedecem aqui ou vocês não obedecem. Então, Mateus 7, versículo 13 e 14, ele fala assim, entrem pela porta estreita, porque largo é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Então os irmãos percebam aqui essa questão que Jesus ele traz sobre os caminhos. E Jesus também ele ensina, no capítulo 6, versículo 33, sobre as prioridades. Sobre as prioridades. Então os irmãos vão vendo aqui nesse contexto todo, né, ele trazendo a mensagem do reino, né, que é o arrependimento. Agora, entrou nesse reino, existem as normas, né, existem os padrões, existem os valores
que são necessários. E Jesus aqui, ele traz um texto que ele nos mostra o seguinte, né? O que nós devemos buscar primeiro? E ele mostra aqui, Mateus 6,33, mas busca em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E todas essas coisas eles serão acrescentadas, né? Então, primeiramente, o reino de Deus, e em seguida, o restante, né? Que ele fala aqui que todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. E aí, é um dever nosso expressar esses valores do reino, né? Nós estamos vivendo dentro desse reino que ele é espiritual, e nós devemos expressar. A igreja, ela é a expressão desses valores, né? Se a igreja não expressa esses valores, alguma coisa está errada, está faltando algo. Então, Paulo, ele fala assim, em Efésios capítulo 5, versículo 8, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz. Vivam como filhos da luz. Então, devemos viver, né? Colocar em prática aquilo que nós estamos vivendo, né? Dentro do reino. E os irmãos percebam que, nesse ponto, nós estamos olhando para questões práticas, para questões que devem ser executadas, devem ser vividas, né? Não são coisas teóricas, né? Deus, ele olha a essência de nós, a motivação pela qual nós estamos fazendo aquilo, mas a obra deve ser feita, né? Deve ser feita. Então, Paulo fala, vivam como filhos da luz, né? Não devemos nos misturar com as coisas que não condizem com a palavra de Deus. Meus irmãos, o segundo tópico agora, as bênçãos de uma vida no reino. Então vimos aqui Jesus trazendo o reino, vimos a mensagem do reino, que é o arrependimento, vimos agora alguns textos sobre os valores desse reino presente, né, o reino de Deus, e agora nós vamos ver aqui o segundo tópico, que são as bênçãos de uma vida no reino. O primeiro subtópico, ele traz a mensagem da remissão dos pecados. Remissão dos pecados. Vamos ler a revista, os irmãos que têm a revista podem acompanhar. Aos Gálatas, Paulo retrata a nova posição dos crentes em Cristo. O apóstolo afirma que éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Isso quer dizer que, antes do evangelho do reino, a percepção espiritual tanto dos judeus quanto de gregos era limitada, legalista e supersticiosa. Entretanto, no tempo assinalado, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir a humanidade da escravidão do pecado. Então, o propósito foi esse. Jesus veio exatamente na plenitude dos tempos, no tempo exato, né? O governo era o governo romano, que trazia ali uma certa segurança, uma certa paz, fez estradas, né? Então, tinha condições ali para se viajar em segurança. Um governo anterior, mas que ainda mantinha a sua influência, né? O governo grego deixou ali as pessoas com mais capacidade, né? Com mais uma abertura maior da mente para entender coisas novas, né? Para receber coisas novas. Jesus, ele veio nesse momento, né? Que as pessoas estavam abertas, né? A uma mensagem nova e também uma condição de estrutura melhor, né? Então ele veio no momento exato. Gálatas capítulo 3 e Gálatas 4, versículo 3 e 4. Vamos ler o texto aqui, ele diz assim, até o 5. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então os irmãos percebam a condição aqui, que somos resgatados para sermos adotados, né? Estarmos na condição de filhos. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e versículo 14, ele fala o seguinte: Ele nos libertou do poder das trevas, nos transportou para o reino de seu Filho amado. Então os irmãos percebam, né, a grandiosidade desse texto aqui. Ele nos libertou do poder das trevas. Vamos lembrar que estamos falando aqui das bênçãos de uma vida no reino de Deus, né? Ele nos libertou do poder das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Então os pecados são tirados, não são tirados de nós. Então essa é uma bênção que temos através do sangue de Jesus e por estarmos inseridos nesse reino. Né? Então, assim como pecadores,
Nós éramos escravos, agora perdoados, fomos elevados à condição de filhos por adoção e, consequentemente, herdeiros, né? Herdeiros em Cristo. Nós vimos aqui no Gálatas 4 e 5, né? Assim que recebêssemos a adoção de filhos. Então veja que coisa grandiosa, né? Que antes era inimigos de Deus, agora passa a ser filho, né? Então os irmãos vejam o privilégio que os irmãos têm por estar inserido no reino de Cristo, né? Nesse reino tão maravilhoso. No segundo subtópico, adotados e herdeiros de Cristo. Na nossa lição, no outro tempo éramos estranhos e inimigos, mas agora somos filhos reconciliados com Cristo. Veja o texto de Colossenses 1 e 21. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam. Né? Então nós éramos inimigos, nós éramos estranhos, né, pelas obras que nós praticávamos. Então percebam que agora o cenário muda totalmente. Né? O cenário muda completamente. Né? Então precisamos estar apercebidos disso. Deus concedeu aos filhos a dádiva de um novo nome, uma nova imagem, a imagem de Cristo. Apocalipse 2:17, ele diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Né? Então até um novo nome você receberá. Então vejam como que Deus ele vai cuidando. Como resultado de nossa adoção, agora como filhos somos também herdeiros de Deus por Cristo. Gálatas 4 e 7. Assim, você já não é mais escravo, porém filho. Olha a condição como que muda, meus irmãos, que é algo tremendo, né? E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Então percebam aqui que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa que Deus ele nos concede. E isso é para quem está inserido no reino de Deus. E vale a pena, meus irmãos, vale a pena, né? Pessoas talvez sejam cansadas, né, de serem atribuladas, cansadas de serem atormentadas, mas o Senhor nos dá a vitória, se não aqui, né, mas estaremos com Ele para todo o sempre. Nessa herança estão inclusas as promessas de Abraão e a vida eterna, meus irmãos, que é o mais importante. Né, talvez aqui a gente não esteja tão bem. Aqui a gente passa dificuldades, lutas, problemas de todos os lados, mas o nosso alvo é chegar ao céu. Né? Tito 3, versículo 4, diz assim: mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós. Então veja, nos salvou não pelas nossas obras, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante um lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Meus irmãos, é uma obra de Deus. É necessário nascer de novo, aceitar a Jesus, nascer de novo, e passaremos por essa limpeza regeneradora e renovadora do Espírito Santo. Versículo 6. E que Ele derramou sobre nós, ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Versículo 7. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então vejam, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Justificados, regenerados, e agora herdeiros e esperança da vida eterna. Essa deve ser a nossa esperança, né? Não aqui. Então o cristão, meus irmãos, ele deve estar tranquilo quanto ao seu futuro, quanto àquilo que será dele na eternidade. Né? Se ele está em Cristo, terá uma eternidade juntamente com Jesus. Né? E é essa a nossa esperança. O terceiro tópico, ele diz assim: os males de uma vida no mundo. Então os irmãos viram que no primeiro tópico falou do reino de Deus, né? Jesus implantando a mensagem, os valores. No segundo tópico, falamos aqui sobre as bênçãos desse reino, né? E agora no terceiro tópico, os males. Então veja o contraste, né?
o contraste. Falamos do reino e agora um pouquinho desse contraste. Então, quem não está nesse reino, né? O primeiro subtópico é a escravidão do pecado. As pessoas são escravas do pecado. A Bíblia assevera que aquele que comete pecado é servo do pecado, né? João 8:34. Diz assim, Jesus respondeu, em verdade, lhes digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E é uma realidade, meus irmãos. A Bíblia está corretíssima, como sempre. Os irmãos que antes de se servirem a Jesus viviam no seu pecado, não conseguiam largar do pecado. Né? O pecado estava ali sempre acontecendo e a pessoa era viciada em alguma coisa e não deixava aquele pecado. Mas quando se conhece Jesus, ele se liberta daquele pecado. Não tem mais a necessidade de fazer aquilo. Né? Então é liberto. Isso significa que o ser humano é escravo daquilo que o controla. Né? Pessoas são controladas por vícios, ou por bebida, ou por outro tipo de vício, fumo, sexo e outros pecados que existem vícios, né? E aí as pessoas então ficam presas. 2 Pedro 2,19 diz assim, prometem-lhes a liberdade, mas quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então as pessoas são escravas do pecado, né? E aí torna o homem incapaz de aceitar a palavra de Deus. Além disso, a soberba o impede de reconhecer sua própria escravidão. Então as pessoas, meus irmãos, que estão nessa condição, né, de não aceitaram a Cristo, estão cegas pelo pecado, como diz aqui, a soberba impede de reconhecer, né, sua própria escravidão. Então a pessoa não se reconhece sendo escrava. Né? João 9:41 diz assim, Jesus falou, se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum, mas, porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Então as pessoas veem o que estão fazendo, e os irmãos podem notar isso, né, em pessoas que estão à sua volta, veem que estão fazendo algo de errado, mas não conseguem notar, né, são cegos, né, subjugado pela carne. O pecador se entrega à desonestidade, injustiça, glutonarias, álcool, nicotina e demais vícios. E as pessoas que cometem essas tais atitudes, né, como o texto já comentamos aqui, eles não reconhecem que estão sendo escravos daquela situação. Né, e alguns acham até bonito, né? Então nós vemos aqui esse contraste com relação aos valores do reino de Deus. Aos valores do reino de Deus. Então os irmãos percebam que é algo extremamente sério. Né, extremamente sério. Que vai trazer prejuízos aqui, nessa vida, e muito mais, né, na eternidade. Romanos 13, versículo 13 e 14, diz assim, vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes. Então veja quantas coisas que Paulo fala aqui. Né? Vou ler de novo, vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venham a satisfazer os desejos da carne. É algo assim, que a pessoa precisa chegar-se a Deus e ir negando esses desejos da carne todos os dias, vivendo em espírito. Né? Jesus ensinou, Paulo falou assim, né? Andem em espírito e não cumpram os desejos, as concupiscências da carne. Então é extremamente importante, né, a gente ter ciência de que aquele que vive em pecado, né, ele está sendo escravo daquele pecado. Ele é escravo daquele pecado, ele é escravo daquele mal. Né, está aqui vivendo aquele vício, mas em escravidão. Né? E aqui Paulo ele nos ensina para que possamos viver não dessa forma, mas que venhamos a nos revestir do Senhor, Jesus Cristo, né? E não cumprir esses desejos da carne. Então precisamos estar atentos quanto a isso e andar em espírito, como já falamos aqui em outras lições, o que Paulo, né, ele nos ensinou para não cumprir os desejos da carne. Então é uma escravidão do pecado, né? Escravidão do pecado. O segundo subtópico, ele fala assim, os males de uma vida no mundo, os filhos da ira
e condenação eterna. Então é algo que as pessoas precisam estar atentas. Essas ideologias atuais, elas vêm trazendo a mensagem de que tudo é mito, né? O inferno é um mito, o nascimento de Jesus é um mito, o céu é um mito. Eles trazem essa mensagem, mas nós cremos na palavra de Deus, que ela é a palavra de Deus, inerrante, infalível palavra de Deus. Nossa única regra de fé e prática, né? E a Bíblia nos diz, né? Com relação à condenação eterna. As Escrituras enfatizam que os homens escravizados pelos desejos e pensamentos da carne são, por natureza, filhos da ira. Por natureza, filhos da ira. Então percebam, né? Eles já estão destinados à ira do Senhor. Para escapar dessa ira somente pelo sangue de Jesus, que nos livra da ira futura. Refere-se à inclinação em satisfazer as paixões e praticar o mal inerente ao homem não regenerado. Né? Então, o homem que ele não nasceu de novo, ele não é regenerado, ele não está inserido no reino de Deus, o seu coração, ele pende para o mal. A lição cita aqui Gênesis 6 e 5, que diz o seguinte: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo desígnio do coração delas era continuamente mal. Né? E nós estamos vendo isso na sociedade hoje. Pessoas totalmente inclinadas a fazer o mal. Né? Pessoas que aparentemente são boas, mas ali na sua essência ela é inclinada para o mal. Né? Por quê? Porque não nasceu de novo, não tem a regeneração do Espírito Santo. Na lição agora, as inclinações carnais, a impureza, a avareza e a idolatria, entre outros, resultam na ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Né? Então percebam, meus irmãos, o texto de Efésios, né? A ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então existe sim um castigo eterno, existe sim um inferno, existe sim uma condenação eterna. Mas por quê? Porque rejeitaram a salvação de Deus. Né? Deus ele manifestou uma salvação tão grande. Nós vimos aqui, o próprio Deus, né? Jesus, ele se encarna e ele morre em favor da humanidade. Ele vive aqui, morre em favor da humanidade. E nos dá o privilégio de recebermos essa salvação, de entrarmos no seu reino. Agora, quem rejeita esse reino e essa salvação está destinado à ira de Deus. Né? Então, existe sim, e essas ideologias que trazem essa mensagem de que não é real, não podem ser aceitas. Né? As pessoas, nós precisamos estar em Jesus. Por isso, nosso Senhor ensinou que aquele que não crê já está condenado. Né? Quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Quem não entrega a sua vida ao Salvador é condenado porque se recusa a crer no nome do unigênito Filho de Deus. Assim, o pecado e a incredulidade é o clímax da rebeldia que resiste à salvação ofertada por Cristo. E, meus irmãos, para pensar, Deus nos deu um privilégio enorme, uma salvação enorme. Né? Hoje, estamos vendo a Bíblia se cumprindo, né? E vemos que nessa dispensação da graça, o que Deus nos deu de oportunidade, e as pessoas, num ato de rebeldia, não aceitam a Deus, não aceitam a sua palavra. Né? E é por isso que essa ira de Deus vem sobre a humanidade, né? Porque estão rejeitando ao próprio Criador, né? Inventando teorias, filosofias para negar a Deus e fazer as suas próprias vontades. E nós vimos isso, meus irmãos, durante todo esse trimestre aqui. Passamos por aqui por pontos, né? E o que mais vem afetando hoje é que eles não estão somente rejeitando a palavra, eles estão confrontando a palavra. Estão trazendo teorias, tentando dizer que a Bíblia é uma mentira, que a Bíblia é um mito. Né? Então, a ira de Deus vem sobre essas pessoas porque rejeitam a palavra do Senhor. E que Deus tenha misericórdia, né, das pessoas, dessa humanidade, que possamos, né, da graça de Deus para poder pregar a palavra. E nosso próximo trimestre, que começa a semana que vem, né, ele traz esse assunto, né, sobre missões. Né, vai ser um trimestre também muito, muito bom. Nossa conclusão: os judeus aguardavam um reino literal para libertá-los da opressão política, social e econômica.
Eu falei isso aqui no começo, né? Os judeus esperavam que viesse um rei, né? Que viesse tirar Roma do governo, mas Jesus veio para implantar um reino espiritual. Cristo os corrigiu e afirmou que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Isso é, não seria terreno, mas espiritual. O reino literal ainda será implantado. Nesse aspecto, Cristo veio para resgatar o homem do pecado. Isso requer arrependimento e fé no sacrifício da cruz. Os que recusam a ética e a moral do reino são condenados à morte eterna. Assim, os valores cristãos devem ser observados pela igreja, cuja missão é anunciar o reino de Deus no mundo dominado pelo império do mal. Né? Então, esse mundão está aqui dominado por essas filosofias, ideologias, sociedade nossa hoje a gente vê isso e a igreja está inserida nesse contexto. Né? Então, a igreja deve influenciar com a sua mensagem. Que mensagem é essa? Essa mensagem do reino de Deus, a mensagem de Jesus. Meus irmãos, Deus abençoe em nome de Jesus. Essa é a nossa lição. Teremos hoje, né, logo mais após essa aula aqui, a Santa Ceia do Senhor. Teremos a Santa Ceia do Senhor, que você possa participar da Ceia do Senhor, que é uma bênção. Né, estaremos aqui participando. E logo mais à noite também teremos um grande culto às 18h30. Como eu sempre digo aqui, os cultos aqui são uma bênção, são excelentes. Né, o Senhor Deus tem se agradado, tem abençoado e tem estado presente em todos os cultos aqui em nosso meio. Né, pregadores com mensagens maravilhosas para o nosso coração, para a nossa vida, nos confrontando, né, nos animando, nos levando para frente para enfrentar, né, esse mundo que nós temos aí, como nós temos falado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar agora para encerrar. E esteja ligado. Né, vamos ter aí um outro link para a Ceia do Senhor. Logo mais à noite, um grande culto para a glória de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Espero que esse trimestre tenha sido bênção para a sua vida. Teremos um novo trimestre semana que vem, que também será muito bom para todos nós. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por essa oportunidade, pela mensagem que nós aprendemos aqui. Que o Senhor possa nos abençoar, meu Deus querido, a cada ouvinte, a cada irmão que está assistindo, que possamos guardar a Tua palavra no nosso coração. Se conosco, nos guarda, nos dê um dia abençoado. Nos livra de todo mal, nos dê força e sabedoria para fazer a Tua obra. Pai amado, nós te louvamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.